Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui no canal de Rumenologia o Guilherme Megali, que é zootecnista e nutricionista e veio compartilhar toda a experiência conosco para falar dos porquês que devemos analisar alimentos que vão compor a dieta dos animais ruminantes, principalmente dos bovinos de corte. Guilherme, seja muito bem-vindo. Fique super à vontade aqui no canal de Ruminologia. Muito obrigado, Danilo. Obrigado pelo convite, de poder somar um pouco aí com o nosso conhecimento, embora seja que ele está no início, estamos aí aprendendo, mas poder somar aí com a turma, né? Bacana. Igual o Danilo se apresentou aí, eu sou Guilherme Megali, sou zootecnista, formado em 2009 pela Universidade Federal de Diamantina e na vida inteira do agro, né? A família vem gerações do agronegócio, então a gente estava sempre enraizado aí no meio e veio para fazer a faculdade, aí eu entrei para a zootecnia, né? Que era uma paixão que eu tinha aí, que era na nutrição. Legal. Na formação, formamos em zootecnia, fizemos pós-graduação em pecuária leiteira, pecuária de corte, gestão de pessoas. E a gente fala que não existe a pecuária sem pessoas, né? Então a gente precisou também de É. um pouco da gestão de pessoas. E para melhorar ainda mais, que veio a casar para a gente aqui no nosso serviço, que a gente está aqui no centro-oeste de Minas, hoje eu moro em Abaeté, então é o centro-oeste de Minas, uma bacia leiteira, né? Então a gente veio sempre de raiz de leite. Só que de 5, 6 anos para cá, a pecuária veio mudando. O pessoal veio muito migrando aqui do leite para o corte. Então, a gente, para poder entrar firme no corte nas nossas consultorias, eu entrei aí para o grupo de nutrição de precisão, do Danilo, que veio somar muito com o nosso trabalho e agregar no nosso serviço do dia a dia. E hoje, até para somar do nosso trabalho, né, hoje eu estou como gerente do Ilana, né, que é o Laboratório de Análise de Alimentos, que veio somar muito com o que a gente faz no campo, né, porque a gente via das dificuldades de que coletar um alimento, mandar para o laboratório, via esse delay, nesse tempo de entre coletar, enviar, muitas vezes chegava o resultado, acabou o silo. Pois é. Então, aí a gente viu isso, veio casar muito e somou muito com o nosso trabalho no dia de hoje. Pois é, bacana, Guilherme. Bacana. É, eu não conheço muitos outros nutricionistas que também têm ligação, como você tem, com um laboratório de análise de alimento, né? Isso facilita demais a consultoria, né? Você ter um laboratório na mão também e fazer a consultoria, né? Dá uma acelerada no processo que a gente sabe que muitas vezes ele é moroso, né? Especialmente quando a gente remete aquele laboratório de análise de alimento que tinha só a via química, né? Ou antigamente, como a gente chamava, via úmida, né? Via enzimática. A gente tinha que esperar lá 7, 10 dias, 2 semanas para ficar pronto uma análise. E como você disse, né? Muitas vezes chegava a ser inviável, não pelo preço, mas porque não fazia sentido mais aquela análise quando o laudo chegava, né, nas mãos do nutricionista, né? Muito bacana. Justamente. Hoje a gente tem a tecnologia do NIRS, né, que a gente pode comentar aí um pouco mais mais para frente, que dá, né, realmente uma agilidade, né, em todo esse processo. E aí, e aí, Guilherme, como você bem mencionou, né, a questão do nutrição de precisão, né? O Guilherme está aqui nessa série, que eu estou chamando de série Cases de Sucesso, para compartilhar a experiência dele conosco, exatamente porque ele faz parte do nutrição de precisão, já apresentou diversos cases, já apresentou lá no nosso grupo, nas nossas aulas, diversas dietas que ele tem validado. Então, essa é a razão pela qual o Guilherme está aqui hoje para falar sobre por que analisar os alimentos aqui no canal de Ruminologia. E você que está aqui assistindo ou está ouvindo e quer fazer parte do programa de nutrição de precisão, fica ligado que em setembro de 2024, já já, a gente vai abrir uma nova turma do programa de nutrição de precisão. As matrículas estão fechadas no momento, mas se você tiver interesse, achar que faz sentido para você, depois de assistir e ouvir os episódios dessa série Case de Sucesso, né, aqui anteriormente, e também esse episódio com o Guilherme, tem um link aqui na descrição desse vídeo, tanto no YouTube quanto no Spotify, para você entrar numa lista de espera. Por que a lista de espera? Porque você vai ficar sabendo em primeira mão
e você vai poder se matricular em primeira mão. E as vagas são limitadas. O Guilherme sabe disso, que a gente limita as vagas porque o programa é um programa quase que personalizado, onde eu respondo diretamente as perguntas, eu participo lá do grupo da nossa comunidade, então eu estou lá super ativo, mesmo depois que a turma do Guilherme acabou, a gente está lá, né? É tela de NRC que coloca lá no grupo, a gente, todo mundo avalia a dieta, muitas vezes não dá nem tempo nem de eu responder, os caras já responderam, inclusive o Guilherme. Então, realmente é um programa que eu chamo que é um programa para elite, para transformar nutricionistas e levar eles para a elite da nutrição do país. Em setembro eu vou abrir uma nova turma. Então, se você quer estar do lado de cá com a gente, clica no link, entra na lista de espera para ficar sabendo em primeira mão. Bacana. Então vamos lá, Guilherme. Vamos falar do porquê analisar os nossos alimentos para compor a dieta. Eu acho que a gente podia começar lá do início, né? Lá do início. Por que é É, importante analisar o alimento para formular uma dieta, principalmente para animais ruminantes? então vamos lá, né? O que eu brinco, seguindo desde o início, quando a gente estava no laboratório, o que a gente fala é o seguinte: eu gosto sempre de fazer uma piadinha com o negócio seguinte: se você vai no médico e não pede, você chega lá no médico, se eu tô ruim, o cara não pede o seu exame, você volta nesse médico? Não. Boa. Por quê? O médico, como ele tem a ferramenta de análise na mão dele, ele faz de tudo por quê? Para poder prevenir o lado dele também, garantir o serviço dele. E eu acho que falta isso muito no nosso meio, nos zootecnistas, agrônomos, veterinários que estão formulando no campo, é garantir o nosso serviço a campo, que é o quê? Eu não fazendo um achismo, que a gente muitas vezes pega a biblioteca padrão de softwares e vai trabalhar dietas em cima de padrão. Será que meu milho tem lá as 8, 9% de proteína que fala no software? Será que a matéria seca bate? Então, eu falo que isso é o necessário, o mínimo que o zootecnista, o nutricionista tinha que fazer era o quê? Analisar para garantir seu serviço. O nutrição de precisão abriu muito ainda mais a nossa visão para análise, para a precisão que dá. Igual a gente tem invalidade dieta aí, que tem dado 10 gramas só de ganho de peso, diferença pelo NRC. Pois é. É, quando a gente pegava no outro software, dava mais diferença. Então, essa troca de informação, de ideia no grupo, tudo veio muito a melhorar o nosso dia a dia, principalmente com a análise em mão. E uma dificuldade que eu vejo, Danilo, com muito nutricionista, muito agrônomo, todo mundo no campo aí, dificuldade de interpretar laudos, talvez. Eu já vi muita gente com laudo em mãos, mas não sabe o que faz, o que aquilo Pois é. significa. Pois Né? é. Então a gente fala que, por exemplo, eu, pelo menos na minha universidade, não foi passado nada a respeito de laudos, não veio isso da universidade, né? Então, eu acho que falta até do aluno, quem está estudando, que estuda, escuta ruminologia, de correr atrás durante a universidade, de saber interpretar um laudo, como que utilizar aqueles dados, né? Porque Pois é. o laudo, muitas das vezes, a gente tem que calcular algo em cima do laudo, ele não vem 100% mastigado. Tem Exato. coisas que a gente tem que fazer conta, então a gente tem que entender. E a Exato. gente, dos dois lados, como a gente também está no laboratório, a gente vê muita gente que ainda não sabe converter um laudo de matéria seca para matéria natural. Então, falta muito no mercado ainda ensinar o pessoal a interpretar um laudo, sabe? Para saber usar ele de forma precisa. Exato. Exato. Eu acho que isso é importante, um ponto que você tocou, né, Guilherme? Interpretar um laudo, né? Antigamente, quando a gente tinha análise, vamos dizer assim, saíam poucos resultados no laudo, né? Tipo, estratério, antigamente se trabalhava com fibra bruta, não era nem FDN, É, FDA, proteína bruta, ou seja, saía 5, 6 parâmetros ali, pô, beleza. Agora não. Você pega um relatório completo, sai uns 30, 40 parâmetros ali para você interpretar, e muitas vezes realmente você está certo, as pessoas não sabem o que é. E muitos dos dados que saem ali você tem que fazer conta, né, para você tentar achar por diferença algum outro nutriente, né? Então, isso. realmente, até dentro da nutrição de precisão, em alguma das turmas que eu não lembro qual, me falaram assim, pô, eu tenho dificuldade, mesmo os nutricionistas que estavam no campo, falaram assim, eu tenho dificuldade em interpretar um laudo. Hoje, lá na nutrição de precisão, a gente tem lá uma aula lá gravada que eu tenho lá, que eu falo assim, como interpretar um laudo, como pegar o laudo que você recebeu do laboratório e colocar dentro do NRC, né, de acordo com que as colunas lá dos nutrientes que o programa apresenta. Então, eu acho que isso é super importante. E outro ponto, né, Guilherme, além disso, de interpretar um laudo, eu acho que a gente tem que também fomentar a análise de alimentos, mostrar que realmente faz diferença, porque ainda tem no campo muito dito nutricionista que faz receita ou passa fórmula para a turma.
Cara, tem site na internet, não vamos falar nome aqui, obviamente, mas tem site na internet que o sujeito digita lá, eu quero uma receita para vaca de leite, eu quero uma receita para garrote em recria. O cara baixa lá a fórmula, meu, sem, assim, o cara fala, põe tanto de milho, põe tanto de soja, tal, o cara baixa uma fórmula, sendo que assim, milho não é milho, então, milho não é o mesmo milho em todo lugar. Pasto não é o mesmo pasto em todo lugar, né? Soja não é soja em todo lugar. Tipo, tem um nome lá, farelo de soja, é igual um indivíduo, né? Tem o Danilo, tem o Guilherme. A gente tem 2 olhos, 2 braços, né? Graças a Deus, perna e tal. Mas com código genético totalmente diferente, com exigências totalmente diferentes, né? Composição corporal diferente. Então, assim, mas tem técnico no campo que ainda passa a fórmula. Tem cara que faz curso na internet que nem zootecnista, nem agrônomo, nem veterinário, nem assim, nem nutricionista é e passa fórmula. Verdade. Assim, é uma coisa é uma coisa que muitas vezes, né, Guilherme, não tem ligação, né? A gente está falando de uma coisa tão específica que é analisar o alimento para você ser preciso na sua fórmula, e tem cara fazendo fórmula assim, receita de bolo. Né? E uma É. das coisas que eu falo no nutrição de precisão é assim, não tem receita de bolo, né? O negócio tem que ser customizado, né? Senão nunca nós vamos avançar na nossa pecuária, né? Nossa pecuária ficou atrasada há muito tempo, um dos motivos por causa disso. Tudo no olhômetro, né? Tudo no achômetro, Achou. né? Agora sim a gente realmente consegue enxergar uma luz no fim do túnel no Brasil, tanto na pecuária de corte quanto na pecuária de leite, porque realmente a gente está usando ferramentas de precisão como se deve. Eu acho que a gente ainda estamos engatinhando, mas estamos, assim, pelo menos visualizando, vislumbrando algo que a gente possa averiguar que tem um espaço grande para a gente crescer ainda, né? Nessa E eu área. falo, Danilo, que com o digital agora melhorou muita coisa, mas também dificultou, né? Porque a gente é muito ativo no Instagram, tudo, então Sim. direto vem gente, me passa uma forma, meu animal é assim, formula para mim. E quando a gente fala com o cara, infelizmente, só não posso fazer, em primeiro, em respeito ao cliente que me paga, segundo, porque eu não vou fazer uma coisa se eu não for na fazenda, ver o animal, ver sua silagem, É, analisar, entender sua atividade, né? E a gente fica como é. chato, cara, mas você é arrogante, você não pode fazer uma dieta para mim. Então, o Ah, digital, nesse ponto também, dificulta muitas coisas, né? exato. E tem aquela questão que você citou bem na questão do médico, né? A mesma coisa que você tem um médico que é amigo seu, vamos dizer, o médico é seu amigo. Aí você tá meio, sei lá, sentindo dor de estômago. Você pega e liga para ele e falou: rapaz, eu tô com uma dor de estômago aqui, você não pode me Nossa, receitar um remédio sem te ver, sem saber se, assim, o que você fez antes. Ah, não, peraí, que eu vou te dar uma receita. Não pode me dar uma receita de antibiótico, que hoje é só com receita médica, né? Você não pode me dar uma receita do antibiótico, tal, né? Você é meu amigo. Porra, né? É a mesma coisa do cara te ligar e falar, me passa uma receita, tipo, sem você saber nada do que aconteceu, o histórico, não sabe o objetivo do cara, né? Porra, assim, eu fico muitas vezes pasmo com essas situações, mas infelizmente existe. E eu falo o seguinte: você é o cara que pede receita para os outros? Sou. Então, o programa de nutrição de precisão não é para você. Então, você está numa fase anterior. Você vai lá com esse povo que dá receita para você. Tenho certeza que você não vai ser bem sucedido, porque quem passa a receita não sabe muitas vezes nem o que está fazendo. Então, talvez esse tipo de pessoa precise quebrar a cara primeiro, para depois isso aí. falar assim: poxa vida, será que, né, que eu escutei falar lá que esse negócio da receita não dá muito certo? Será que não é melhor eu começar a realmente estudar um negócio a fundo, né? E, pô, chegar nesse ponto, né, Guilherme, de analisar alimento, formular dieta, cara, dá trabalho. Não é um caminho assim que você traça do dia para noite, né? Tem que estudar, tem que se dedicar, né? Então, e muitas vezes as pessoas querem as coisas muito fácil, né? Não, dá receita, tal, né? E aí, E o pessoal acha muitas vezes que a gente vai na fazenda, a gente só senta no computador e formula, né? não, pois é, E cara. esquece que o principal não é nem sentar no computador e Pois é, formular, né? Analisar processo, ver como que a mão de obra tá, treinar. Isso aí gera gasto de neurônio nosso lá para treinar a turma, né? exato. E análise de alimento, né, Guilherme, é só mais um parâmetro, né? Não que vamos resolver tudo com análise de alimento. Isso. Como você falou, você usa análise para fazer a sua, né, para fazer a sua dieta, mas quem garante O que a cara não coloca no dieta vagão, quem garante que a dieta que está aqui na tela do computador é a mesma dieta que o boi está comendo no coxo? Também tem uma série de processos para aplicação, fornecimento dessa dieta no campo, né? E aí, que eu queria te perguntar, você já tocou um pouco nesse assunto,
Mas assim, os softwares de formulação, como o NRC, como os outros softwares, eles normalmente vêm acompanhado, vem lá dentro do software uma biblioteca padrão. Vem lá a biblioteca, tem lá uma análise de milho, tem de soja, de silagem de milho, de pasta, tem tudo lá dentro. Mas qual que é a consequência, por exemplo, do sujeito ir lá e usar os alimentos que estão na biblioteca frente aos alimentos que ele tem disponível na fazenda? Às vezes ele tem tudo isso. Ele pega lá, ele tem alimentos tradicionais, ele olha na biblioteca padrão, ele tem tudo ali na fazenda. Todos os alimentos que ele vai colocar na dieta, que ele quer colocar na dieta, tem na biblioteca padrão. O Isso que que aí. esse cara... é, Por que que esse cara vai analisar o alimento? Sendo que, né, você fala assim, pô, eu já adquiri, tô com software aqui, já sei mexer, tô louco já para formular e colocar no coxo. Ah, mas eu tenho que analisar ainda o alimento. Será que não dá para usar na biblioteca? E o que eu falo, Danilo, a gente fez um teste em uma fazenda, analisou todos os ingredientes chegar, principalmente milho, que é o maior volume que chega no Exato. confinamento hoje, né? Carreta chegou lá no confinamento, durante o ciclo de um confinamento, chegou a 16 carretas de milho. Tinha milho que variou de 5,5 até 11 de proteína. Então eu falo, se milho é tudo igual, aí o cara fala, mas vou gastar para analisar. E eu mostrei para ele, tá vendo que analisar, você pagar lá R$ 160 numa análise, só o que eu economizei de proteína para ele no confinamento, Meu pagou a Deus. análise para ele para 3 anos. Meu Deus. Então, eu falo que o pessoal tem que tomar atino para isso, até para fazer compra do ingrediente, para segregar fornecedor dentro da fazenda. Farelo de soja, a gente achava, não, farelo de soja é um produto, um subproduto que não tem tanta variação. Tem hora que a gente assusta tanto de variação que dá na proteína. Então, até para segregar fornecedor, né? Demais. Eu peguei uma análise de farelo de soja, sabe que você citou ele agora, né? Comprei para o experimento, fiz a análise, repeti tal, mandei no laboratório, depois no nosso laboratório dentro da Unesp, 50% de proteína. Tipo, puta farelo de soja, puta. Já tinha pego antes, né? Eu falei, pô, mas deu 50, vamos repetir para ver, pô, 50%. Pô, Isso beleza. aí. Mas, muitas vezes, em relação ao milho, o que o pessoal não entende é que, sei lá, você pegou um milho com, em vez de 8, 8,5 de proteína. Puta, milho campeão, 8,5 de proteína. O quanto que você economiza de farelo de soja pelo milho ter 0,5% a mais de proteína? Mas só 0,5%, mas dependendo da dieta, você põe um montão de milho, meu. Olha o Isso tanto de aí. proteína de farelo de soja que você pode economizar, né? Não, não é só na questão, assim, puta, eu quero colocar o percentual certinho dos ingredientes. Mas, poxa, muitas vezes você está suprindo ou, né, fornecendo de menos algum nutriente ou fornecendo demais, né, que você poderia exatamente economizar, né, ou balancear melhor algum outro ingrediente que porventura pode ser mais caro, né? Isso aí. E a gente fala, né? O excesso também, o gado paga pelo excesso, né? Que tem Pois que é, excretar, né? Para excretar gera custo também, né? Então pois tem é, que casar, né? exato, exato. E aí, Guilherme, se você conseguir, eu acho que essa pergunta é legal, assim, se você tiver uma fórmula que a gente consiga visualizar com os ingredientes da biblioteca, e aí com os mesmos ingredientes analisados, só para a gente ver o impacto que dá em termos Sim, de diferença de ganho de peso. Você consegue mostrar para a gente? consigo. Deixa eu compartilhar aqui minha É, tela. vamos lá. Tá visualizando? Show, beleza. Bom, então vamos entrar aqui na tela já dos alimentos, só para mostrar aqui que eu coloquei da biblioteca padrão, né? Peguei uma silagem que é da biblioteca padrão, uma silagem analisada. Eu só não tirei o nome do cliente para não expor o cliente, Ah, tudo, então, beleza. sem. Tá. Peguei um grão da biblioteca padrão, um grão de milho, né? Um fubá também analisado, de milho analisado. Aqui eu tinha pós-DDG, mas nessa dieta não entrou. Aí ureia e núcleo. É uma dieta basicona, né? Essa aqui eu Beleza. trouxe essa justamente para ver, numa básica, o tanto que interfere. E Joia. quando a gente entra com mais subproduto ainda, então aí que tem que ser analisado, né? Por exemplo, se eu entrasse aqui com torta de algodão, DDG, Tá. tanto capulho de algodão, aí que precisar de analisar mesmo, porque tem mais variação, né? Pois é. Então, aqui, na hora que eu, Tem que eu contar, né, compro Guilherme, que tem coproduto, já que a gente falou de análise química e análise de NIRS, né? Tem coproduto que não dá para fazer no NIRS, né? isso Tem aí. coproduto que não tem curva, ou seja, você tem que fazer na via úmida e ainda aí recai naquele tempo maior para fazer análise, né, e tudo mais. Então requer um planejamento também, né, maior, né, para você ter o É isso laudo, aí. né?
Isso aí que você tocou no assunto é bem interessante, porque a maioria dos técnicos não tem noção do que é o NIR, na verdade, né? O pessoal já viu falar, mas não sabe a fundo como que é o NIR. Ele acha que é simplesmente chegar e passar lá e deu resultado. Mas não, a gente tem que fazer a construção de curva. O Exato. NIR nada mais é, num entendimento mais simples, é o quê? Eu tenho que mostrar para ele o alimento, fala, isso aqui é proteína de 8. Você tá vendo? Tô, vou lá no Fisicoquímico, faço, analiso, dá 8, então mostra para ele. Toda vez que você enxergar isso aqui, você tá vendo esse resultado. Então, É para me isso. construir, por exemplo, uma curva de silagem de milho que eu precisei de 2.000 amostras para Pois colocar é. uma curva robusta, que mesmo assim tem lá seus 5% de erro, 3% de erro. Então, o NIR não é simplesmente passou, leu, deu resultado, né? Não é 2.000 amostras da mesma roça, né, Guilherme? Senão fica, Não, né? É 2.000 amostras de roças diferentes, não é? justamente. Demora para construir o banco de dados. E eu falo também, né? O Centro-Oeste não é a mesma análise do Sul, não é a mesma análise do Nordeste. Então, os híbridos que a gente trabalha aqui é diferente dos híbridos que trabalham no Nordeste, no Sul, principalmente o Brasil, com essa extensão territorial, né? Então, tem essa outra variação ainda que é de híbrido. Será que eu só analiso só um produto aqui da Grosseries, exemplo, não estou citando de empresa, nada, mas se é só da Grosseries, pega um Decalb lá no Sul, será que é o mesmo? Não é, a gente fala porque a gente já fez esse teste no LIR e não é a mesma leitura, então dá variação maior. Então, até É, compor essa curva com vários híbridos demora, não é simples, né? exato. Você falou de análise, então nessa hora eu já falo também, ô Danilo, que eu sempre falo com os técnicos. Antes de enviar uma amostra para o laboratório, faça as críticas. Porque a gente também não pode só confiar numa análise de NIR. Ah, não, chegou, é isso mesmo, e vou tocar o pau sem olhar para a silagem. Já vi muita gente chegar para mim com laudo falando, ah, silagem 36 de amido. Aí eu abro a silagem e falo, você acredita que ela tem 36? A pessoa olha, não. Eu falei, então por que você está usando o dado? Então acho que a gente falta ainda, a gente tem que fazer esse olho crítico também, né? Pois é. O FDN, você pega FDN de uma silagem lá de 38. Será que é os 38 mesmo? Então, eu sempre falo para a gente, faça uma crítica antes de enviar para o laboratório também, para saber para que aproximado a gente vai chegar, né? Ah, não, eu bati um olho em uns 28 de amido, vem 30, ok. Nossa, não foi então. Agora, se eu, ah, não, eu acho que tem 28, vem 40, então É. fica muito Pois- discrepante, né? exato, exato. Boa. Aí, como a gente estava falando dessa dieta aqui, por exemplo, isso aqui é uma dieta real, de um cliente nosso, deixa eu abrir aqui o animal que eu não vou lembrar aqui de cabeça, aqui, ó, animais fechados com 13 arrobas e saindo com 390 quilos, né, e saindo com 580. Boa. Essa fazenda aqui a gente já até validou o peso maduro e foi de 580, sabe? Na Legal. verdade foi 579,7. Aí arredondei aqui para Maravilha. 580. Maravilha. O que a gente fez foi no frigorífico, fez as mensurações de gordura, área de olho de lombo, então foi Legal. tudo Importante. imputado dessa fazenda Importante. e abastecido. Então, esse aqui é um dado bem real da fazenda. Perfeito. Então, com essa fazenda aqui, a gente fez uma dieta que é usada hoje, que é lá, silagem de milho 2,67 kg, fubá de milho 7,56, ureia 1,61 e um núcleo 300 gramas. A gente vê que a É. dieta é toda fechadinha, Beleza. que ó, tá até o amônia aqui, a gente podia colocar mais um pouquinho, né? Que É, tá. colocar um pouquinho, é. E pode dar um tiquinho a mais aqui para fechar. A gente É. vê que os aminoácidos todos fechados, os minerais está tudo 100% fechado também. Então, isso aqui com analisado. Quando eu passo para o sem ser analisado da biblioteca, né? Então, vou trocar aqui, ó, é 267 de silagem, né? Beleza. Vamos lá, vamos Aí vou trocar. zerar a minha. Olha lá, ó, o ganho já baixou de 1,74 para 1,73. Beleza, mas ainda 10 gramas, vamos dizer assim, tá dentro da margem de erro, né? Vamos ver o milho. Justamente. Aí, se eu pego o milho, vamos pegar, tirar o milho, então, da biblioteca padrão e vou jogar o meu, né? Vou colocar da biblioteca padrão, desculpa. É, Olha lá, já baixou para 1,71. Então, quer 71. dizer, já estou errando por 30 gramas, né? 30 gramas. E esse aqui foi até uma coincidência que era uma silagem muito parecida com a da biblioteca. Se a gente abrir para mostrar ali o que é, ela varia pouco, mas só que e outra coisa que o pessoal muitas vezes não presta atenção, né, Danilo? Eu mudei. Só que essa dieta ficaria muito mais cara, porque na hora que eu pego a predição aqui de consumo de matéria seca, tá com 9,50 aqui. Na minha, era para 9,42, porque a matéria seca do ingrediente está variando muito, e a Tá gente bom compra o também. produto na matéria natural, né? Exato. A gente não Exato. compra o produto da matéria seca. Então, Pois na é. hora que eu
puser aqui pelo consumo aqui, dividir pelo consumo pelo 0,88 para ajustar o consumo atual, esse aqui na verdade vai consumir até mais, né? Que é 9,50 dividido por 0,88, que nessa fazenda tá lá, 10,79. A minha estava com 10,70. Pois é, Aí na hora que eu veio ela voltou para 1,73. vai Só custar que um se eu pouquinho pego mais. o custo da dieta, ela subiu. O custo da dieta aqui com esse ingrediente já vai ficar mais caro. Exato. E Então, aí, por que que deu. Oi, para falar. né, Guilherme, assim, a gente fala que o NRC erra, se você fizer tudo certinho, né, imputar as informações de animais, de ingredientes, tudo certinho, ele erra por no máximo 20 gramas, né? Aí ele tá errando por 30 na hora que você trocou, né? Alguém pode falar assim, pô, mas isso não é tão ruim, né? Errou só por 30, mas errou por 30 trocando dois ingredientes que são, assim, tradicionalíssimos, grão de milho Isso. moído e silagem de milho. Coisas que, assim, o Brasil inteiro usa. Agora, quando você coloca coproduto na história, né, já está variando com ingredientes tradicionais. À medida que você começa a colocar mais ingredientes, ou variar mais ingredientes, e ainda esse ingrediente é um coproduto da agroindústria, cara, Não, é absurdo. muito longe. É absurda essa variação. É Eu já absurda tive. essa Eu tenho uma fazenda que eu dou assistência também, que ela compra muito torta de algodão. Quando a gente faz a análise da torta de algodão, aí aqui dá diferença de 110, 120 gramas no ganho. Porque cada torta que vem é uma torta diferente. Varia, o stratetério varia muito, a proteína varia muito, então dá diferença mais, cheguei até mais de 100. Sem contar que a torta de algodão, o povo chama torta de algodão magra, torta de algodão gorda, mas assim, o magro e o gordo não tem definição, né? Magro e o gordo, magro é o quê? Para uns é 5, para outros é 6, para outros é 7, estatetério. O gordo é quem? É 11, é 12, então... Verdade. E mesma coisa com o DDG também, né? Mesma Eu coisa. vejo muita gente olhando o DDG preocupado só com a proteína e dando muito pau no confinamento pelo excesso de estratério, né? Que a gente tem DDG É, aí com 12 de estratério, já pois é, peguei aqui. Então, pois aí é. o pessoal não está entrando, tocando DDG, porque teoricamente está barato agora para nossa região. Então o pessoal vai lá, coloca a inclusão lá de 40%, já vi de confinamento, trabalhando 40% de DDG aqui. Você pega ele lá com 12% de estratério, Pois é, então tá exato, dando muito problema já também, por não analisar o alimento deles, né? exato. E aí, Guilherme, em cima disso que você disse, né? A gente está aqui construindo, né, o conceito da importância, né, de analisar os alimentos. Você, como consultor, também com um laboratório de análise de alimento em mãos, né? Como que você faz para, assim, convencer o produtor para implementar uma rotina de análise de alimento? Porque também é rotina, né? Assim, alimentos que são secos, vamos dizer, o cara, pô, recebeu uma partida lá, um lote, tem galpão, tá tudo bonitinho, longe de umidade e tal. O cara analisou uma vez, beleza. Mas a gente sabe que não é eternamente assim, né? Alimentos chegam a todo momento, né? Principalmente os de maior uso, né? Como que você faz para primeiro convencer esse cara que é para analisar o alimento e depois como você faz para implementar uma rotina, né? Para o cara ele mesmo chegar um momento e falar, pô, já pega uma amostra, já manda lá para o Guilherme para a gente analisar, para fazer tudo certinho. Como que você adota esse processo? Primeiro, você falou que é mais difícil, né? Convencer o produtor a ver a vantagem da análise, né? Mas isso aí eu consegui argumento de análise é o quê? Usando o próprio dado de outra fazenda que a gente dá assistência. Pegar um laudo da fazenda e mostrar aqui, ó, tá vendo que silagem não é tudo igual? Olha a silagem, olha o milho que ele comprou mês passado e olha o milho que ele comprou desse. Aí eu vou e mostro onde que mais dói no produtor, que é o bolso, né? Aí eu falo, olha a dieta dele, de quanto que era para quanto que foi. É o cara, não, mas aí não tem jeito de eu não analisar. Aí eu hoje tenho usado esse argumento para Tem que mostrar para o ser, produtor. né? Tem que ser, Tem que cara. ir no bolso. Porque se a gente não for no bolso do cara, nunca vai conseguir. Eu, É, eu falo sempre, estava até dando aula semana passada aqui para graduação na zootecnia, eu falei assim, você pode ser o melhor nutricionista do mundo, você pode ser o melhor, você pode ir lá falar que o rumen faz isso, faz aquilo, tecnicamente você é perfeito. Mas se você não mostrar para o produtor ou para o seu cliente a conta de que aquilo vale a pena para qualquer coisa, ó, vale a pena analisar o alimento, vale a pena trocar o alimento A pelo B, o que vale a pena usar o aditivo X, cara, não vai adiantar. Ninguém vai comprar ou ninguém vai, pelo menos entre aspas, comprar a sua ideia, a sua recomendação, se não tiver benefício econômico. Ou assim, alguma coisa que seja para prevenção de saúde, né? Igual assim, pô, usa, sei lá, sorvente de micotoxina como seguro para casa se prevenir.
O cara ali fala, tá, beleza, eu acho que compensa, né? Mesmo assim, tem que fazer uma conta do potencial, né? Do risco de ter micotoxina. Assim, se não mostrar conta em dinheiro, mostrar o econômico, não vai, né? Então tem que ser por aí, né, cara? Tem que pegar no bolso. É o que eu falo também, Danilo. A gente, na verdade, a gente forma, o pessoal muitas vezes tem vergonha, vendedor. Nós somos vendedores, né? Se eu não souber vender minha assistência pro cara, eu tô fodido, não vou ter o serviço, né? Então a gente tem que estar sempre conversando. E uma coisa que eu falo com todo mundo, gente, não encerre um confinamento sem fazer o final, o relatório final, sentar com o cara. Ah, o cara não quer ouvir, amarra ele, sai atrás dele falando, mas vai mostrar. Porque senão seu serviço É fica em lógico. vão, ué. Você tem que mostrar o resultado, né? Pois é. Seja positivo ou negativo, que já aconteceu da gente fazer confinamento, mercado sai de boi de 350 para 200, trem dá tudo errado. Então, mas a gente tem que vestir a calça e ir lá e falar, ó, você tomou Exato. prejuízo de tanto, não foi por conta minha, foi do mercado, mas tem que mostrar. Então, isso Exato. aí é E aí o NRC, por exemplo, ele funciona como uma baita ferramenta, porque no final, além de fazer o fechamento dos lotes, você também valida o desempenho. Então, às vezes, você está lá no NRC, putz, errou por 20 gramas, mas deu prejuízo. Pode acontecer, porque não é só a dieta que você fez, o mercado variou para baixo, como você disse, o preço da arroba caiu, você estava com estoque caro, e aí com a arroba baixa. Porra, tomou prejuízo, mas a fórmula, o manejo nutricional tava certo, tava num bom caminho, porque muitas vezes, né, Guilherme, o cara perde dinheiro e às vezes o cara ele tá querendo culpar alguém, né? E aí você, com isso, você também garante seu serviço, né? Validando dieta, fechamento de lote, né? Para exatamente você falar, ó, tá no caminho certo, realmente foi uma intercorrência que não foi devido à nutrição, né? Que o cara ganhou menos dinheiro ou perdeu dinheiro, né, naquela operação, né? e você tinha falado, por comentar, Danilo, toda fazenda que eu vou, Sim. eu Depois sempre que você deixo. convence o cara, né? Como é que você implementa a rotina? Não, e eu implemento, o que que eu faço? O pessoal todo veterinário deixa um calendário sanitário, né? Eu deixo um calendário de coleta de amostras. O que, que eu hoje tenho trabalhado? Silagem quinzenalmente. Se nesse meio tempo for abrir o outro silo, eu peço para enviar a amostra antes de abrir, para a gente já começar a fazer a adaptação da silagem para nova, né? Então, silagens, forragens, na verdade, eu coloco para cá quinzenalmente e fazer matéria seca na fazenda a cada 3, 4 dias, dependendo da fazenda. Então, isso aí eu falo para a fazenda fazer, né? Que é a matéria seca na fazenda. E os ingredientes que são com menos variação, que é farinha de soja, milho, falo com eles para analisar no giro do confinamento. Fazendo um giro agora, pega uma análise desses alimentos nesse giro, que a maioria compra tudo para o giro e põe dentro de casa, né? Então, faço só uma análise, ok. E nos coprodutos, não. Aí nos coprodutos a gente pede para fazer a análise por lote. Ah, não, chegou 3 lotes diferentes, faz a análise dos 3 lotes, porque a variação é muito grande. Então Fazer. tem feito, e deixo o quadrinho na fazenda, sabe? Tem uns que eu até coloquei armação, falei, tá isso aqui, ó. O Bacana. cara vê mesmo e sentir a necessidade. E quando você fala do silo, você fala silo de tudo. Silo tanto de silagem de planta inteira, quanto silagem de grão úmido, snapper, o Isso. que for. O pessoal acha que tá fazendo um snap que não vai variar, porque é milho, aí que varia mesmo. A plataforma colheu certo, não tanto de fibra que puxou. O pessoal, não, snap é tudo igual, grão úmido é tudo igual. Não. Meu Deus. Aí que é os desafios, né? É igual você comentou, micotoxina. Os laudos, então, de micotoxina, aí que a turma de campo fica perdida mesmo. O cara chega, velho, 1000 ppm de afla, isso é muito, é pouco? A gente não tem muito estudo na área ainda, então o pessoal fica meio perdidão mesmo. E eu falo, a bovinocultura de leite e corte, ela vai caminhando igual suíno e aves. As minhas dietas mesmo, não tem nenhum cliente que trabalhe sem absorvente. Por quê? Novamente, eu estou me precavendo. Porque tem uma micotoxina lá, talvez eu colete uma análise para fazer, a micotoxina está do lado, e eu não peguei. Então, para prevenir o civis, a gente sabe tanto de contaminação que tem de micotoxina, eu hoje já uso para me garantir. Esse mod de toxina lá, o cara vai vir assim, mas você não avisou, não sei o quê. Então já tô Pois é. me resguardando, né? Beleza. E aí, Guilherme, tem uma. Eu queria te perguntar o seguinte, né? Tem uma coisa que a gente sempre vê no campo e sempre é um questionamento das pessoas, que é em relação ao pasto. Precisa analisar o pasto? Quando a gente vai fazer uma dieta, né, lá no NRC ou qualquer outro programa de formulação, a gente tem pasto na biblioteca padrão. E aí? O cara tem um pasto lá, verão, inverno, o que for, precisa analisar? Precisa mandar lá pro Ilana para fazer uma análise para a gente
ser mais assertivo nas nossas recomendações nutricionais? Ô, Danilo, agora você tocou no assunto que eu falo, passo tinha que todo dia, né? Que eu passo, a gente analisa hoje, passa amanhã, deu um igual agosto, agora um vento frio, É, já mudou, foi tudo. O passo de hoje não é o mesmo de ontem, mas é, até porque o animal tá pastejando, né? Ele pasteja primeiro as folhas, hoje é pastejou. Quando não é rotacionado, hoje é pastejou a ponta, então ele com uma dieta, amanhã ele pastejou o talo, é outra dieta. Então, se for no pasto, tem que analisar, ele ficou 5 dias no piquete, tem que analisar os 5 dias que o animal tá lá dentro, né? exato. E é que a dificuldade nossa de fazer as dietas a pasto é justamente nisso que aí a gente trabalha com análise e no jogando o quadrado lá, vendo quantidade de forragem que tem, que eu falo que tem muito pouca gente hoje no campo fazendo isso. Qual que é a É, produção de forragem que está na fazenda? Então, avaliar isso é importante para eu poder também saber o desempenho que vai ter, né? Que eu fico lá achando que tem 3 toneladas de matéria seca por hectare, mas na verdade tem uma. Como que vai ser minha lotação? Então eu sempre faço o jogo, o quadrado lá, corto e peso para me ter noção de quanto que eu tenho de produção de forragem, né? e quando o próprio produtor vai coletar o pasto para te mandar? Qual E que é qual que é a sua orientação? Porque é aquele negócio, né? Não é só cortar o pasto por cortar, beleza, né? Mas é o que você falou. Por exemplo, aqui na universidade, quando a gente está fazendo experimento com pasto, a gente faz simulação de pastejo, ou seja, a gente fica mais ou menos do lado do animal ali, vendo onde ele comeu. Aí, beleza, na hora que ele saiu, a gente pega a moita do lado e mais ou menos pega a porção que ele pegou, para daí analisar para saber o que ele comeu de fato, né? eu vejo muita gente vai coletar, vai lá, pega o tesourão, vai lá no pé do capim, coleta e manda, né? Só na hora que chega no laboratório, a gente já liga, falou: você quer que analise isso aqui mesmo que você mandou? Aí Cortou os um caras falam: bambu mas do como pé assim do se eu quero que pasto. analise? Aí o cara fica bravo: mas como assim você quer que eu analise? Eu falo: não, porque isso aqui não é o que o seu animal tá comendo, não. Você cortou lá no talo, você não vai comer isso, né? Então não é. E tem outro produtor também querendo que o pasto dele é muito bom e vai lá e cata só as folhinhas verdes, né? Tem o seletivo também. É, pois é. Nos capins de toceira, né, como a gente fala, aí, os pânicos, né, fica até fácil, mais ou menos, quando tem os bambuzinhos embaixo ali, a gente já sabe que o animal não come ali, o cara corta dali para cima, né, não que necessariamente vai ser aquilo ali que o animal vai comer, mas pelo menos, assim, você erra menos, né, agora, os capins, né, os pastos que não são de crescimento, né, de toceira, né, é mais prostrado, é mais, né, um crescimento mais distribuído, fica mais difícil, né, Realmente. pro cara tirar a amostra que de fato o animal vai consumir, né? E a gente vê muita análise lá, por exemplo, com matéria mineral de 13, 14, 15. Pegou Foi terra, né? terra, o cara coletou terra e mandou, então não é o real. Então, esse sim é um dos gargalos nossos de análise. Então, falou, o pasto mesmo que tem que analisar. Eu tenho até que uma dieta aqui aberta, se você quiser ver, que com na biblioteca padrão e não analisada, essa sim varia. Boa, boa, pode projetar, pode projetar. Pode. E aí, Guilherme, antes da gente comentar dessa dieta, qual que é então a sua recomendação? Eu acho que quando você vai lá na fazenda coletar, beleza, mas eu fico preocupado muitas vezes com o quê? Você está construindo uma curva de Near, com certeza, para diversos alimentos. Aí você recebe o pasto do seu Zé. Você não sabe como o seu Zé coletou aquele pasto. Uma coisa é ele receber grão de milho e te mandar. Aí, beleza. Alguém colheu aquele grão de milho, chegou padronizado, né? Assim, um mínimo de Uhum. padronização ali. Mas o pasto é o produtor ou quem coleta que tem que padronizar, né? Porque se você pegou o milho lá, o milho não vem com, né? Não deveria vir, né? Com palha, sabugo e tal. Vem só o grãozinho ali, tá bonitinho, né? Sim. Agora, e o pasto que pode vir com terra, aí pode vir com uma parte que o bicho não come, tá? Como que a gente padroniza isso na fazenda? Você deixa ela também uma tabelinha lá escrito pro cara, ou vai lá ensinar o cara a coletar? Como é que você faz isso, né, na verdade? As coletas eu fiz mais ou menos um e-bookzinho que eu deixo na fazenda, sabe? Deixo impresso, né? Mostrando como coleta silo, como coleta pasto, como coleta ingrediente, para ele não errar. E até no jeito dele fazer a conservação para enviar para o laboratório, né? Tem gente que é longe, então tem que enviar, tem que ficar aí 2, 3 dias no correio, então a gente deixa sempre no. A gente pode até disponibilizar aí depois para a turma, se tiver interesse, né? Não sei se no Boa. YouTube ou no Spotify tem jeito de deixar anexo alguma coisa. Tem? A gente pode deixar no link aqui, você me manda, eu ponho Sim, no link aqui da descrição sim. do
vídeo Pode. Aí eu te mando, pessoal, que precisar de usar isso aí para instruir o produtor a como coletar. E o pasto é isso que você falou. O pasto eu falo sempre para o cara olhar primeiro como que o animal está pastejando e simular o máximo possível igual ao animal. O ideal seria até se a gente conseguisse animal pastejar, eu correr lá e arrancar da boca dele e mandar, né? Mas não é possível, né? Essa é boa, boa. Mas você Mas aí a gente sabe, deixa sempre dessa forma. e você sabe, né, Guilherme? O pessoal fala assim de confinamento, né? Fala, cara, fazer dieta para confinamento é fácil. Assim, você analisou os alimentos, tal, informação dos animais, é fácil porque você sabe certinho tudo que o animal comeu, os alimentos estão todos analisados, ele não come nada que não está no coxo, ou seja, a comida dele está 100% no coxo. Então você sabe quanto caiu lá no coxo, você sabe o quanto sobrou, você sabe a análise de todos os alimentos, ou seja, você tem controle de tudo. Pasto é muito mais difícil, porque a parte da dieta é o pasto, né? Não é só a ração é o componente ali dos concentrados. A dieta tem o pasto também como seu componente. Então, quando você coloca na tela ali, igual vocês estão vendo, né? Para quem está no YouTube, no Spotify, vai lá. Quem está no Spotify, vai para o YouTube, né? Para ver a tela do NRC aí do Guilherme. Tem lá, ó, pasto. A dieta do Guilherme tem milho, tem DDG, tem ureia, núcleo e pasto. Pasto faz parte da dieta. Então, em teoria, você teria que saber, né, Guilherme? Composição nutricional do pasto, que a gente está batendo aqui, e também o quanto come de pasto. Ou seja, a composição Uhum. nutricional tem jeito, né? Coletou a amostra, manda lá para você, você faz. Mas e o consumo de pasto? Ainda tem mais essa. Que não é só o não é só o análise do pasto, é o consumo também. E aí a gente consegue isso com análise de laboratório? Não. A gente consegue estimar precisamente na prática aí em operações comerciais, né? O consumo de pasto? Não, não consegue. Difícil. Você tem que colocar marcador, aí tem que levar para o laboratório, na universidade. A gente faz isso, mas é um baita trabalho, né? Então, você tem uma ideia do quanto vai ser o consumo pela disponibilidade de massa, pela taxa de lotação que você tem naquela área, aí você consegue mais ou menos saber. Mas não dá para você saber igual do confinamento, assim, pô, hoje foi tanto, né? Depois foi tanto. Então, não dá para saber, né? Então, assim, se você tem duas variáveis que estão obscuras, que é a composição química do pasto e o consumo, é sua obrigação de, no mínimo, cumprir com a composição química e ficar como, vamos dizer assim, na equação com uma incógnita só, que é o consumo do pasto. Aí. Muito E bom. o consumo do pasto, a gente, igual você falou, não adianta o cara justamente com essa receitinha de bolo, tem que ir lá e ver se tem a disponibilidade. Então, se a gente não vai lá e mensura o quanto de matéria seca eu tenho disponível, aí que a gente vai errar mais ainda, né? Então, é o que eu falo, tá faltando muita gente sujar o pé na bosta lá e ir na fazenda. É olhar mesmo, É, queimar no sol e fazer o dever de casa, né? e isso fica mais evidente, né, Guilherme, quando o sistema do que está sendo adotado com o pasto é intensivo, por exemplo, um TIP, uma terminação intensiva em pasto, ou seja, é como se fosse uma dieta de confinamento em que o volumoso é entregue separado do concentrado, vamos dizer assim, a grosso modo. Você entrega a ração no coxo e o volumoso ele se vira para pegar no pasto. Mas se Isso o cara aí. tem uma lotação muito alta, de repente, de uma hora para outra, não tem mais fibra. É. E aí o animal come ração, que em teoria foi balanceada para ter mais uma fonte de alimento, que seria o pasto, e não tem mais. Né? E aí começa todos os problemas digestivos, que a gente está cansado de saber, acidose, laminite e tal, porque não se calculou direito a lotação, ou achou-se que tinha pasto suficiente, né? Porque não calculou a produção de massa de forragem para um mínimo de volumoso para fazer função ruminal, né? Para o bicho mastigar tal. Então começa a ser cada vez mais importante essa determinação química do pasto quando menos pasto é requerido, na verdade, né? Porque ele vai fazer diferença para a questão da saúde ruminal, né? E nessa tip aí a gente tá vendo isso aí, é o raro que acontece com muita frequência. É, Porque aqui na nossa região tem muita gente queimando produto com tipo, pô, falando que tipo não funciona por conta disso. O pessoal vai lá, pega um pasto em agosto agora, que já não tem disponibilidade, tá quase varrendo a fazenda, e o cara chega lá vendendo sonho pro cara, não, vai faz uma tip. Foi uma tip, vai comer terra, pasto aqui, esquece, né? exato. Então, é importantíssimo a gente analisar a disponibilidade, né? Não é analisar só a química, a disponibilidade também, né? Exato, exato. E E aí, vamos lá então, vamos lá na dieta então
do impacto aí de analisar ou não o pasto. Vamos lá. Pois é. Aqui Robô. eu fiz uma com a da biblioteca padrão, né? Olha, Estimando esse animal de 210 quilos, levando até 390. Então, saindo de 7 para 13, né? legal. Na hora que eu vejo o consumo, lá tá dando 58,7 de pasto, né? Isso aqui da biblioteca padrão. Então, se eu trocar o da padrão para analisada, lá tá dando um ganho de peso, estou limitado pela energia, então tá de 1,10, né? Dia. Se eu trocar, ele vai cair para 790. O pasto Aí, analisado. Ou seja, o cara pois é. tava achando que ia ganhar 1,100, tá ganhando 790. É isso aí. Tá cara tá errando aí 300 300, gramas aí. 300 gramas, 310 gramas. 320 gramas que ele errou. Então, analisa ou não, né? Aí você vai lá, promete pro cara, não, pode fazer as dietas aí que vai te ganhar isso. Chega no final da estação e pesa, fala, mas tá faltando uma arroba. Aí o cara não Então, entende por quê, né? Aí o cara não é isso entende por aí. quê. É, Não entende, Poderia, justamente. poderia ser também, né, Guilherme? Nesse caso aqui foi para baixo. Ah, poderia ser para cima Mesmo também. O assim, pasto poderia estar melhor. Ah, sem poderia. dúvida. Né? Então que fique claro, né, que o erro pode ser para cima ou para baixo, né? Mas mesmo assim, né, o nutricionista, né, Guilherme, tem que ficar claro para todo mundo que a gente também trabalha com número. Então, a partir do Uhum. momento que você tem um software na mão como o NRC, que você coloca lá 1,10 por dia, pô, você vai tirar um animal de 210, de 7 arrobas, para levar para um de 13 arrobas, que é 390, você fala lá, pô, são 180 quilos que você vai colocar nesse animal. Se é 1,10 por dia, você vai pegar 180, dividir por 110, tá certo? Você vai chegar lá, você é nutricionista, tem que fazer isso. Isso 180 aí. dividido por 110, você vai falar assim, bom, vai ficar 163 dias nesse cenário aí. Vai dar, Isso né, aí. 5 meses e tal. Tá bom, beleza. Se ele ganha 790, meu, muda a quantidade de dias que ele tem, que ele vai ficar nesse sistema para, né, vai mudar a estação do ano, provavelmente, e tal. Ou seja, vai 2 meses a mais. vai furar o planejamento do nutricionista. Então não é uma coisa simples, você fala assim, ah, não, mas ganhou, errou, tal, vai ganhar menos peso. Não, você tem uma programação para a fazenda, né? Não é tipo, solta essa dieta no coxo e vamos ver no que vai dar, né? Esse tipo de nutricionista acabou no mercado já, tipo, esse cara tá danado. Você É, tem, desde o dia que nasce o bezerro, você já tem que ter um sistema de produção pronto, colocado na mesa, para você falar assim, meu, eu vou abater esses animais aqui da fazenda com 2 anos, com 30 meses, tem que ter um plano, né? Tem que ter um objetivo. Então, se, isso se o aí. programa se o programa erra desse jeito, porque você colocou o alimento sem analisar, meu, você está dando um tiro no próprio pé, né? A culpa passa a ser exclusiva nossa, né? Exato, exato. Como também, né, Guilherme, pode ser para cima, né? E aí você poderia ele ter atingido antes o peso que você quer de saída dessa fase, né? E você ter começado antes também uma dieta para atender a exigência daquele animal de 390 lá, né? Que vai entrar numa fase provavelmente de terminação, né? Isso aí. Então, a gente fala, o NP, né, pra gente, isso aí foi fenômeno, a gente não tem errado mesmo. Só que a gente brinca com a fazenda lá, fala, ó, errando aqui é 10 gramas, se a fazenda fizer o dever de casa, né? Não adianta também a gente chegar e prometer se a fazenda é uma bagunça, não tem processos, então aí não vai entregar o resultado do software, porque a dieta, existe a dieta aqui do software e a dieta da fazenda, né? Então, a gente tem que. Primeiro que eu falo com uma consultoria nova é organizar os processos da fazenda, para saber se vai ser conseguir entregar o resultado ou não. Eu não chego prometendo o que eu prometo depois que eu conheço. A Ah, gente mostra os resultados para o cliente, fala que a gente consegue ser bem assertivo, mas depende da fazenda também, não depende só da formulação, né? exato. E o que a gente estava falando mais cedo aí também, Danilo, que eu vejo também ainda na nossa região, não estou generalizando Brasil, mas aqui no Centro-Oeste, a gente quase não vê um nutricionista com pelo menos uma Penn State no carro para chegar e bater na fazenda, fazer a validação de mistura de um vagão. Eles acham que o vagão é tudo igual, o tamanho de partícula da silagem, ou se é um feno, não vai alterar tempo de mistura, sabe? Então, eu falo que todo dia eu comento com o produtor, falo, gente, como que a pessoa vai avaliar se não tem uma ferramenta básica, que é uma Penn State, pelo menos, né? Pois é, Nem um airfry no carro para fazer a matéria seca na fazenda. exato, exato. Pois é, porque o que pode acontecer, né, Guilherme? Vamos assim, para a gente indo já para o final aqui do nosso episódio, né? Pô, para começar, tem que analisar o alimento. Por quê? Porque senão você não formula uma dieta bem balanceada, né, com conhecimento do que tem ali em cada ingrediente.
Segundo ponto, né? Então, analisar primeiro, depois formular. Depois tem que colocar em prática a dieta que você formulou. A dieta que está na tela do computador, ela tem que estar lá no coxo. E o animal tem que comer essa dieta sem selecionar. Então, ou seja, o que você falou, tem que checar se o vagão está misturando bem, tem que checar se a matéria seca dos ingredientes é aquilo mesmo, porque senão você acha que a matéria seca é X, tá outra matéria seca, você coloca uma proporção diferente, porque você carrega o vagão na matéria natural, né? Mesmo o tamanho da partícula, né? Você tá achando que o tamanho da partícula que vai estimular a ruminação, de repente você pega um tamanho de partícula pequenininho que o animal acaba não comendo o que você estava pensando, porque tem menos estímulo à ruminação, né? O FDN fisicamente efetivo é menor, né? O animal acaba consumindo menos, né? Às vezes nem tem problema digestivo, mas só pelo menor tamanho de partícula o consumo é menor, né? Fica derrapando, a coisa não vai, né? Então assim, o processo em si, né? O processo em si é importante para quê? Para a gente poder, na verdade, adotar e recomendar as dietas que a gente faz na tela do computador para fazer com que elas sejam realmente o que o animal está consumindo, o que chega lá dentro do rumen, né? Danilo, você fala também o que eu falo justamente de gente fazer a crítica dos laudos também. Por exemplo, eu vejo muito pouco produtor preocupando com a silagem no momento de ensilar, né? Aí você chega lá, grão não processado. O laudo, principalmente quando a gente vai pegar alguma análise, por exemplo, de digestibilidade de grão, alguma coisa, ele não está levando em conta o processamento do grão da silagem, né? Então chega no laboratório, o cara moe a 1 milímetro e dá o laudo para o cara no fisicoquímico. E ele lá na fazenda está 1 milímetro? Não está. Então, eu vejo muita gente que errou no NP aqui, por exemplo, chegou lá e falou: ah, não, mas não bateu. Ah, mas sua silagem, como que estava? Ah, estava tanto de amido. Mas e esse amido está processado? Porque a gente, na hora que vai imputar os dados aqui, a gente sabe qual que é o cadê do amido. Então, É, a gente tem que imputar ele certo. Porque se não foi processado, eu tenho que jogar esse número lá para baixo. pois é, Porque exato. não vai, o grão vai passar direto, né? Então, de novo, eu falo, não adianta estar só com laudo. A gente tem que estar olhando o alimento e tirando, fazendo as críticas para a gente poder adequar o alimento também na biblioteca, né? Perfeito. Perfeito, Guilherme, perfeito. E para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho do NIR. Para a gente, né? O pessoal tem muita curiosidade sobre o que que é, né? A gente falou brevemente sobre isso, né? Então, muitas vezes o cara vai mandar um alimento para o laboratório, ele fala assim: ah, você quer analisar na via enzimática, né? Na via úmida ou pelo NIR, né? Você quer uma Uhum. resposta, né? O benefício, na verdade, é uma resposta mais rápida, né? O envio de um laudo mais rápido comparado com um laudo mais lento, né? E aí as pessoas podem falar assim, pô, lógico, eu quero um laudo mais rápido, né? Só que o laudo mais rápido também tem seus poréns, né? Nem todo alimento tem curva, né? Punir. Então, é, qual que é a sua percepção do NIR? Você confia totalmente? A partir de que ponto de desenvolvimento de curva você pode realmente constatar que fala assim, puta, esse aqui dá para fazer no NIR agora, tranquilo. Eu falo que o NIR é um ultrassom do veterinário. O NIR vai estar caminhando, na verdade, para daqui uns dias o nutricionista andar com o NIR no bolso, que hoje já tem os portáteis, que é do tamanho de uma caneta, né? Mas tem um Então, pessoal que anda, né? Tem um pessoal de empresa sim. que já anda, né? Só que aí o pessoal fala, NIR não é tudo igual. O que manda no NIR é a curva, é aquilo que a gente Exato. falou. Qual a precisão que tem dessa curva? Essa curva é de onde? A gente vê muita gente andando no campo com curva, por exemplo, americana. O milho brasileiro não tem nada a ver com o milho americano. O nosso milho é duro, de lá é dentado, é um milho macio, então não tem nada a ver. Então eu falo que a primeira coisa é fazer a checagem das curvas. Pegou o NIR, manda para o físico-químico e compara lá o do físico-químico com o Ah, NIR para a gente conseguir ter a acurácia dele, né? É, a gente fala que os ingredientes que tem pouca variação, igual milho, soja, esses aí são muito já, porque tem muitos dados já inseridos nele, então eles são muito precisos. E o NIR, que eu falo que é outra coisa que ele é benéfica, principalmente nessa pegada hoje que o mundo vive, nesse ESG da vida, ele vem muito a casar, porque o fisicoquímico, a gente tem um dispêndio grandíssimo de gastar água e poluindo por conta de reagente, né? a gente, né? Então, esses descartes, por mais que seja feito, é resíduo. E o NIR, não, a partir da hora que ele está calibrado, você não tem resíduo de nada. Ele é uma lâmpada que está fazendo uma leitura, né? Ele é um infravermelho próximo que está fazendo uma leitura.
O pessoal entender o que é o NIR, na verdade, o NIR, ele emite um feixe de luz, pega a vibração das moléculas e com essa vibração ela reflete uma luz. Então, essa reflectância dessa luz que ele consegue fazer a leitura, né, dos parâmetros de cada ingrediente que a gente está analisando. Então, se uma silagem, a gente fala, uma silagem, por exemplo, a gente está com um padrão, aí chega uma silagem que teve uma reação de Maillard, ela pode ser uma silagem padrão, só que para o NIR vai ter interferência, porque é luz. A cor do produto vai ter essa interferência. E a gente tem esse cuidado dentro do laboratório de sempre avaliar o alimento antes. Ó, esse alimento aqui, a gente sabe bater o olho, sabe que ele vai ser um outlier. Então, vai ter que ir para o fisicoquímico, porque não tem curva dele, né? É. E a gente fala que a vantagem nossa é dessa proximidade até com os técnicos e produtores, que nós somos 5 técnicos agrônomos, são três zootecnistas e 2 veterinários. Então a gente dá conta de conversar com o produtor e a gente tem esse discernimento na hora que chega a amostra, né? Então a gente consegue filtrar muita coisa, mandar foto, você quer mesmo que analisa, chega muito produto mofado, por exemplo, dentro do laboratório, a gente sabe que não foi mofado da roça, foi transporte, o cara não armazenou bem, então a gente falou, vai analisar? Então tem essa vantagem do Unir aí de velocidade, né? Mas só que não é para tudo ainda. Para os coprodutos, a gente não tem curvas robustas ainda, né? Porque Estamos fazendo. quanto mais específico for o produto, né, Guilherme, mais, assim, aí que não tem curva mesmo, né? Vamos dizer uma coisa Por exemplo, específica lá o cara usa uma polpa do resíduo do tomate e tal, cara, assim, não vai ter nem volume. compensa fazer a curva, porque não tem tanta disponibilidade. Exato, exato, né? Então, não é só os outliers daquele ingrediente, né? Um coproduto, esses coprodutos que chegam no mercado e saem, né? São muito regionalizados, né? Às vezes tem, às vezes não tem, né? E realmente ingredientes úmidos, né? Que só compensa o cara usar quando ele está do lado lá da fábrica, né? Igual o pessoal que usa resíduo de cervejaria, né? Pô, excelente produto, mas, pô, tem que um dia sim, um dia não, praticamente, tem que, né, chegar uma partida nova e tem época do ano que não tem, né? Então, para esses produtos é praticamente, né, pelo menos com a tecnologia que tem disponível agora, praticamente impossível fazer uma curva, né? Justamente. E é caro, né? Uma curva hoje, ela fica para a gente construir ela e na faixa de 150 mil. Então, não é barato você falar, vou construir uma curva para tomate. Não vai, porque é dinheiro despendido. Então, depende de muito. E a amostra também, né? Eu vou conseguir 2.000 amostras de polpa de tomate? Não Exato. vou. Então, esse é o gargalo hoje do NIR. Então, o NIR não é a mil maravilha, tem seu gargalo também, né? Mas na medida que a gente vai passando e construindo curvas, a gente hoje tem confiança. Por exemplo, silagem de milho. Eu tenho hoje total confiança, tanto é que a gente, toda batida que chega no laboratório, uma parte a gente manda o fisicoquímico para estar sempre validando. Opa, tá errado, não tá? Então a gente vai estar sempre checando o NIR, né? Então, nisso silagem de milho, ingrediente, milho, soja, caroço de algodão, que é muita amostra cheia, polpa cítrica, isso aí Boa. hoje a gente tem bem segurança nele, porque são muitas amostras, chegam todos os dias e a gente passa no fisicoquímico para validar, né? Para a Eu gente tenho, não deixar ter o erro. eu tenho duas explicações, que uma mais técnica e uma mais, vamos dizer assim, mais popular para explicar o que é o NIR, né? A mais popular é assim, sabe quando você tira uma... Tinha aquela brincadeira na televisão, quando tinha uma foto de 5 pessoas, aí, tipo, deixava a foto escurecida, ficava só preto, assim, ficava só o contorno do corpo da pessoa, né? Falava, quem que é esse? Ah, esse é o Danilo, esse é o Guilherme, tipo, o Bom, NIR é isso, tipo, ele vai vê um negócio escuro, mas ele passa um feixe de luz e ele consegue ver e fala assim: não, esse contorno aqui é o Guilherme, esse contorno aqui é o Danilo. É uma coisa que eu falar: esse aqui é a silagem de milho que tem tanto de amido e tanto de proteína, né? Esse aqui é o grão de milho moído que tem tanto de tal e tal e tal, né? Ou seja, ele. distinguir eu e você é fácil, né? Porque eu sou gordinho, você é magrinho, põe 2 magrinhos para distinguir, né? Boa, boa. E aí a mais técnica eu falo assim, né? O NIR, ele é acurado, ele não é preciso. É igual você jogar dardo, né? Aqui em casa a gente joga dardo, a gente adora jogar dardo. Então, o NIR, ele é como se fosse, você não acertou no meio do tabuleiro, mas você acertou aqui, aqui, aqui e aqui. Se você traçar um X entre os pontos que você acertou, ele vai dar no meio. Ou seja, ele é acurado. Não é igual Uhum. como se fosse preciso, que é você jogar 4 dardos e dar os Dentro. 4 no meinho, né? E aí seria uma análise uma análise química mesmo, né? Para você saber exatamente o quanto que tem. Então por isso a dificuldade, né, Guilherme? Não dá para você pegar 3, 4 amostras e achar que está validada uma curva no NIR. Exatamente, tem que ter vários pontos para o cruzamento desses pontos ser o meio ali
né, Não, e a gente fala, né? O físico-químico tem um erro, né? Que dá o erro do analista, né? também, exato. Tanto é que a gente solta no nosso lado, a gente solta lá que é incerteza. Porque o analista tem seu erro. Ele tá lá pesando, ele pesa 4 casas decimal depois da grama. Então, o cara, ele tem o erro dele. Então, o NIR também tem. Não adianta a pessoa falar que ele é 100%. Ele tem seu erro. Mas eu falo o que é a vantagem do NIR. Se eu tenho hoje um recém-formado com um NIR com curvas boas debaixo do braço e um nutricionista com 20 anos de formato que não analisa, ele vai sair na frente. Porque ele vai ser mais acurado, ele vai tomar decisões mais rápidas do que quem está trabalhando só na média, né? É igual a Perfeito. gente fala, né? Quem tá na média é medíocre, né? Então vamos pro NP aí pra gente ficar bom. Excelente, Guilherme, excelente. Pô, papo sensacional. Como que as pessoas acham o Guilherme Megali para não só mandar alimento, mas também para contratar consultoria? Como que as pessoas te encontram, Guilherme? Fica à vontade. Pode pelo Contar. Instagram hoje, que é a rede todo mundo usa, né? Então é @gmegali e no Legal. laboratório @laboratório Ilana. E se quiser contar também por e-mail, meu e-mail é guilhermemegali@yahoo.com.br. A gente está Legal. aí à disposição. Legal, Guilherme, sensacional. Então, já sabem como contactar o Guilherme Megali. Eu vou fazer mais uma pergunta para ele aqui antes de encerrar, que eu acho que é importante, viu, Guilherme? Eu sei que é básico que eu vou te perguntar, mas eu acho que é bacana o pessoal saber. Quanto tempo para emitir um laudo quando a análise é no NIR e quando a análise é química? O cara mandou lá a amostra para você. Quanto tempo para emitir? No NIR, 24 horas, está com o laudo em mãos a partir da chegada, né? Eu já vi muita gente reclamando que não chegou, mas porque ele enviou, aí gasta 3 dias para chegar e ela não chegou lá. Exato, é. Tem que chegar a Então, amostra, né, no laboratório. na chegada do laboratório, em 24 horas, o laudo do NIR já está em mãos do nosso cliente. E o fisicoquímico, se quiser uma análise completa, até 20 dias. 20 dias, olha só que Porque tem análise de minerais, tudo, que aí vai tempo, infelizmente, não é a gente que define, é a máquina, né? Então, a gente precisa de secar, moer, ir para mufla. Então, é o processo que demora, não é o laboratório que enrola, é o processo que é demorado. Tem que fazer digestão, dependendo da amostra, é o parâmetro que quiser analisar. Então, a fisicoquímica aí a gente fala que até 20 dias. E vamos dizer assim, a amostra para ela ser recebida no laboratório, como que você gostaria de receber a amostra? Congelada, moída e seca? O que é vamos dizer assim, o padrão ouro, que você fala assim, puta, essa amostra aqui chegou campeã. Se for para NIR, eu quero a amostra o máximo possível intacta. Eu não quero que seque, eu não quero que congela, nada. E seja, por exemplo, é uma silagem, faça um silo, mini silo e envie. Eu gosto muito de usar aquelas fitas largas, que é barulhenta, né? Bacana. Então, o que eu faço? Pego uma sacolinha, furo ela com a caneta toda e passo várias vezes a fita prensando mesmo, fazendo força, para tirar o Tirando o ar o ar, máximo tira que eu todo o ar. consigo. Todo o ar. Aí faz uma bolinha de aproximadamente 500 gramas e envio. Então, esse material vai chegar. Agora, se for para via úmida, né? Se o mundo perfeito seria que chegasse para a gente moída e seca, né? Aí é o Exato. mundo perfeito, né? Mas o pessoal também, eu falo, quando vai enviar, tem muito erro que a gente fala, que o pessoal envia, por exemplo, produto acabado. Ah, estou enviando uma ração. Aí o pessoal envia dentro de um potinho, num saquinho, só amarrado, e esse trem vem no caminho desmisturando. O pessoal muitas vezes não vê que tamanho de partículas diferentes, então vem desmisturando. O mundo perfeito nisso aí seria o quê? Uma maquininha a vácuo. Que eu sempre falo para o nutricionista, gente, uma máquina a vácuo hoje é R$ 150, você põe Boa. dentro do carro. Então você chega na fazenda, liga ela, põe a vácuo. Que aí não, eu tenho certeza que aquele alimento que eu mandei analisar, ele está intacto, né? E a gente já vê muito erro disso, principalmente quando é produto acabado, de vir desmisturando. Você vê, o produto já está segregado dentro da embalagem, sabe? Exato. Então, é o que a gente fala para tomar o É, máximo de cuidado. boa ideia, porque a máquina a vácuo serve para Até para silagem. farelo, silagem, serve para farelo também, né? Se quiser Isso aí, mandar ali no vácuo, né? isso aí. Bacana. E é um Bacana. investimento muito barato para quem trabalha no dia a dia. Boa, excelente dica. Beleza, Guilherme. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado por vir aqui no canal de Ruminologia, compartilhar sua experiência de campo com a gente. Desejo sucesso para você e nos vemos lá dentro do Nutrição de Precisão. Eu que agradeço, Dani. Muito obrigado pela oportunidade aí de passar um pouquinho que a gente aprendeu aí, vem aprendendo todo dia. A gente fala, nós somos eternos aprendizes, né? Então,
Fico Exato. muito grato mesmo. Eu sou um fã do Ruminologia. Eu falo, se quer fazer a universidade, a Ruminologia já você já sai quase que formado. A gente aprende muito mais do que durante a faculdade. Pô, Então, o pessoal, convoco o pessoal para assistir mesmo. Minhas viagens é sempre podcast. Eu ligo no som do carro, porque é o tempo ocioso. Aí eu faço ele valer alguma coisa. Eu estou só pensando nada a ver. Então, põe Ruminologia lá tocando. Repete, tem uns que a gente repete 2, 3 vezes, que no meio do é, caminho a gente atende a ligação. Então, exato, a gente está sempre estudando, né? Sempre exato. adquirindo conhecimento. Muito, Sensacional. muito obrigado mesmo pelo convite, Daniel. Obrigado, Guilherme. Eu que agradeço. Um grande abraço. Abraço. Valeu.